Deem valor ao pastor de vocês. Essa é a primeira mensagem dessa noite. Durante a semana eu estive esboçando esse estudo e vi uma parte do serviço do pastor. E vocês não têm ideia como é difícil estar aqui. Não só isso, além disso, ele faz muitas outras coisas. Então, realmente, deem valor ao pastor de vocês, porque é uma missão muito árdua conduzir uma igreja. Como o Mateus falou, nessa noite nós vamos falar sobre os desafios de vencer as tentações. Nos cultos anteriores, ouvimos pregações, tanto do pastor quanto da irmã Agnes, sobre as vitórias, sobre o medo, quando o pastor Jean citou a passagem dos discípulos no barco, enfrentando a tempestade, colocando em uso a confiança no Senhor, a vitória sobre as adversidades, quando ele citou de Paulo preso na prisão, mas mesmo assim pregando através das cartas, pregando com alegria, cartas alegres, mesmo numa situação difícil. A vitória, como a irmã Agnes, a pastora Agnes, nos pregou também sobre o espinho na carne, onde nós temos que caminhar todo dia, um dia após o outro, com o espinho na carne, com dor, machucados, feridos, e achando forças em Deus para nos fortalecer e ainda assim dar suporte para os outros que estão ao nosso lado. E também vimos, domingo passado, com relação ao desânimo, vitória sobre desânimo, onde a gente pode achar forças em Deus para resistir, às vezes, à fraqueza, ao marasmo, ao comodismo, e sabendo que em Deus nós encontramos suprimento para todos os momentos, tanto para correr, para andar e para voar também. E neste domingo eu quero finalizar esse tema sobre a vitória, falando um pouquinho da vitória nas tentações. E por que eu digo nas tentações? Ninguém melhor do que Jesus para nos explicar essa lição. Abram a Bíblia lá em Mateus, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. A NVI diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. Disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Meus irmãos, a fé cristã, ela pressupõe a crença em um Deus que ele é espiritual, um Deus que transcende a nossa realidade. E essa essência espiritual de Deus, nós podemos vê-la através da sua graça, Através da sua maravilhosa graça, ele cria todas as coisas, inclusive nós, mantém toda essa criação, ele mantém toda essa criação conforme o seu poder, e através dessa mesma fé que ele nos dá, nós temos a Bíblia como um suporte, que ele nos dá para que possamos, através dela, conhecer melhor a ele mesmo. Deus faz todas as coisas, nos cria, nos coloca nesse mundo e nos dá a revelação através da sua palavra. Ele mesmo dá o caminho para que nós possamos nos achegar a ele. Assim, através da Bíblia, nós podemos conhecer o caráter de Deus, a sua vontade, seu propósito para nós. Mas a Bíblia ela é um livro completo.
ela não é só isso, né? E nós não podemos parar por aí, né? Apenas no conhecimento de um Deus, né, que nos serve, que está ao nosso dispor, está ao nosso lado. Ela não fala só de Deus. Há outros personagens, né, que, assim como Deus, agem tanto no mundo espiritual quanto nesse mundo material. Agem nesse mundo que nós enxergamos, onde nós estamos plantados. Né? Nessa mesma Bíblia, nós encontramos um adversário, né, aquele que nos afronta todos os dias, o inimigo das nossas almas. Ora, se nós cremos nesse Deus, né, se nós cremos em Deus, se nós cremos na Bíblia como a sua revelação, que ela é verdadeira, que ela é inerrante, que não há erro nela, se ela fala de um Deus, se ela fala de um povo escolhido e de um inimigo, isso diz respeito a nós, irmãos. É uma história que não é apenas um livro de autoajuda. A Bíblia, ela não é um livro de cabeceira, ela é um livro onde nós fazemos parte. Não sei se você já se deu conta disso, mas a Bíblia, ela não é um livro entre Deus e o diabo. Né? Há um povo citado na Bíblia, e esse povo somos nós, aqueles que tentam seguir a palavra do Senhor, tentam seguir os seus ensinamentos. E por isso, nós precisamos de atenção. Né? Por isso, nós precisamos abrir os nossos olhos. As tentações, né, colocadas em nossas vidas, colocadas no mundo pelo diabo, elas estão ao nosso redor. Né? O diabo, a Bíblia cita, que está ao nosso redor para nos tragar. Né? Então, precisamos estar atentos a isso. É do nosso interesse, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Né? E compreender com isso que há dois lados. Há Deus, ao nosso Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e há também o inimigo. Nós não podemos pegar só a parte boa. Né? Nós não podemos ficar só nessa ilusão. Né? E esse inimigo, ele é, de certa forma, poderoso para correr atrás de nós, né? Ele é poderoso para nos dar trabalho todo dia, né? Quando nós levantamos, né, dia após dia, né, enfrentamos essas tentações, aflições, nós precisamos, né, nos livrar dele de alguma maneira, né? Aqui está o perigo, meus irmãos, de a gente andar, né, atrás de um evangelho raso. Né? Quantas igrejas a gente vê por aí, né, lotadas, pregando um evangelho de autoajuda, um evangelho onde você ouve que você é lindo, que você é o ponto fraco de Deus, né, onde você é acariciado no seu coração, né, mas a palavra para por aí. Né, a palavra só nos dá esse alento, ele só dá esse aconchego no nosso coração, esse ânimo que nós precisamos, que nós queremos ouvir. Mas a Bíblia não é só isso. Né, nós precisamos ir à frente. Né? Quando você olha à sua volta, né, devido a esse evangelho raso, quanta gente por aí decepcionado, quanta gente por aí que já ouviu essa palavra, mas quando põe em prática, por às vezes ouvir uma promessa que não é uma promessa do Senhor, né, uma promessa falsa, uma promessa parcial, acaba se desiludindo com o Senhor, com a sua palavra, né, e acaba se desviando dos seus caminhos. Né, não quer nem mais saber de Deus, sai da igreja e fica por aí afora em situação, né, deplorável. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Né, essa má alimentação nos traz esse desânimo, nos traz essa falta de força para lutarmos. Nós somos chamados a uma guerra, né, mas para essa guerra, né, a falta de alimento nos incapacita nessa jornada. Nós não somos chamados apenas para nos sermos servidos, nós somos chamados a batalhar. Nós somos um povo de um rei que tem um exército. Né, e muitas vezes nós temos dificuldade apenas em caminhar. Né, como foi pregado recentemente, né, o pastor pregou. Às vezes a gente quer voar, quer correr, mas a gente não consegue nem caminhar. Né? Imagina lutar uma guerra. Né, a gente olhando os filmes, né, antigos lá de gladiadores e tal, né, vendo mesmo a história de Davi, né, colocando aquela armadura toda pesada de metal, se a gente não consegue nem andar direito. Né? Imagina colocar uma armadura, segurar uma arma, né, entrar numa batalha, em desafio contra um inimigo. Nós precisamos ter força, nós precisamos achar o nosso sustento de alguma forma. Né? E eu venho te perguntar agora, nesse primeiro ponto, né, como está o seu contato com as coisas de Deus? Né? O inimigo está pronto. Desde a antiguidade,
Desde o Éden, ele já conseguiu surpreender a humanidade, né, nos derrubar. Mas como está o seu coração com as coisas de Deus? Né? Como nós temos agido, né? Como nós temos lidado com isso? Nós temos nos entregado às coisas que são do alto? Nós temos dado o nosso coração em oferta ao Senhor? Nós temos buscado a presença dEle, a sua palavra? Nós precisamos nos encher a cada momento. Se a gente voltar, irmãos, né, no capítulo anterior, em Mateus versículo 3, ali no final dele, né, nós vemos que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E em seguida, no capítulo 4, né, o texto nos mostra, né, e começa dizendo aqui, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Se a gente olha para o Antigo Testamento, irmãos, nós vemos que desde os tempos antigos, Deus já nos anuncia, através de algumas figuras, a salvação, o plano dele que ele teria para nós. A queda da humanidade era certa, mas Deus desde o princípio tem um plano para nós. Ele não foi pego de surpresa, ele sempre teve uma saída para a humanidade. E nós podemos olhar, né, a semelhança dessa história que nós lemos aqui em Mateus capítulo 4, né, com o povo de Israel. Né, a semelhança da história do povo de Israel. Quando eles saem do Egito, né, conduzidos por Moisés, Israel simbolicamente é batizado na passagem do Mar Vermelho. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, eles são simbolicamente batizados. Né, e depois disso, o que os espera? Não a terra prometida logo de cara, mas um deserto. 40 anos de caminhada pelo deserto. E se você olhar, essa mesma história se repete com Jesus agora. Após ser batizado, ele vai ao deserto, impelido pelo Espírito Santo, e passa ali 40 dias e 40 noites em uma batalha com o nosso inimigo, com o diabo, com Satanás. Esse texto de Mateus, ele fala que ao final, né, essa tentação ele vem ao final, mas o texto de Lucas, ele nos fala que Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo testado pelo diabo ali. E note aqui que ele passou esses 40 dias da mesma forma que Israel, né? E eu creio, sim, irmãos, que essas sequências, né, tanto de Israel quanto de Cristo aqui, elas nos mostram uma realidade da vida do crente. Né? Nós não fomos chamados, como eu falei, para sermos batizados e já deliciarmos de uma vida aqui, passarmos uma vida aqui de abundância, de satisfação completa. Não, nós fomos chamados para uma batalha, uma vida de luta, como Cristo passou aqui. E nós também, da mesma forma, iremos passar. Isso vai exigir muito de nós durante essa caminhada. E por que Cristo precisava ser tentado lá no deserto? Jesus, ele se submete ao Espírito Santo. Ele se submete voluntariamente, ele se entrega. Desde aquele momento, essa passagem ela é diretamente anterior aqui ao início do ministério de Jesus. Então, para cumprir a vontade de Deus, ele se entrega nessa missão. Né, e para que, da mesma forma como o diabo prevaleceu lá no Éden, lá no paraíso, contra Adão, que era o primeiro Adão, né, e então o Satanás reinava desde então como príncipe deste mundo, Cristo, o segundo Adão. Se você ver na Bíblia, há uma comparação entre o primeiro Adão e Jesus. Né? No deserto, Jesus triunfou definitivamente sobre o diabo. Então ele vem, e aquela vitória que o diabo teve lá no paraíso contra Adão, Jesus vem e termina por ali. Ali ele acaba com o reinado de Satanás sobre as nossas vidas. Ali começa, né, a sua vitória sobre o diabo. Nós vemos que a vitória de Cristo ela não começou lá na cruz do Calvário. Ali naquele deserto, Satanás já começou a ser derrotado. Né? E finalmente, nós vimos o descendente da mulher pisando na cabeça da serpente, né? Como é citado lá em Gênesis. Isso nos traz muito alívio, muita satisfação, irmãos. Nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Né? E aqui é interessante a gente parar para ver alguns pontos. Né? A diferença, por exemplo, entre a tentação e a provação. Quando Satanás, através da nossa carne ou do mundo, ele nos tenta para o mal, né, essa é a tentação. Né? Quando o inimigo usa de algum fato, de alguma situação para nos destruir, para tentar nos afastar de Deus, nos fazer pecar. Né? Mas graças a Deus que desde
diante de nós, né? O diabo ele só pode ir até onde Deus deixa. Deus só permite que ele vá até certo ponto. Né? Em 1 Coríntios 10, 13, diz lá para nós que não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Isso é motivo de glória para nós, meus irmãos. Isso é motivo de satisfação. Sabermos que Deus, mesmo que o diabo nos tente, ele não pode ir além das nossas forças. Nós já temos a força de Cristo em nós e nós precisamos tomar posse dessa força. Nós precisamos nos alimentar desse evangelho, nos aproximarmos de Deus para que a sua força esteja em nós. E Deus, falando da tentação, essa é a tentação, e a provação é quando Deus nos prova para o bem. É uma situação permitida por Deus para o nosso crescimento, nos tornar mais próximos à imagem de Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15, ele diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós somos testados por Deus em algumas situações, realmente. Nós temos situações na vida, como eu disse, que são todo dia, diárias. Nós temos lutas ao acordar, você já acorda às vezes atrasado, chuta o pé da cama, sai naquela correria, chega atrasado no trabalho, quantas vezes doenças, quantas vezes infortúnios, um acidente de carro, várias coisas que tomam, querem tirar a nossa paz ali durante o dia. Mas Cristo já venceu tudo isso. Cristo já está ao nosso lado. Nós precisamos tomar posse da vitória e saber que nós temos um Consolador, nós temos alguém que luta ao nosso lado. Nós não podemos nos deixar sucumbir por esse inimigo. Um outro ponto também é que uma vida consagrada não impede de sermos tentados. Como nós vemos no texto aqui, isso aconteceu com Jesus. 40 dias de prova no deserto ali, uma atrás da outra. E mesmo de Jesus tendo sido batizado, vai ali para aquele deserto e é tentado. Com nós da mesma forma, meus irmãos. Conosco é do mesmo jeito. Nós somos falhos, pecadores. Jesus era santo e passou por essas mesmas situações. Como eu citei, a maior certeza que nós temos é que são provas, lutas, a vida é tudo isso. Choro, desânimo. Mas aqui está o consolo, que Cristo nos disse que eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu tudo isso por nós, e nós precisamos ter essa consciência em nosso coração. A dificuldade vai vir, o momento difícil vai vir, mas isso já é vencido. Nós precisamos apenas resistir. A resistência, a paciência. No tempo certo, Deus vai trazer a vitória. No tempo certo, Deus vai trazer o alívio. Com Cristo, foi 40 dias ali no deserto. Com o povo de Israel foram 40 anos. Você imagina, lutas, 40 anos de luta no deserto, 40 anos passando por dificuldades. Claro que isso, muito daquilo que eles passaram veio do próprio coração deles, coração endurecido, mas não que servir a Deus, como a gente viu, como a Bíblia nos fala mesmo, não que uma vida consagrada não gere isso para nós também. Nós estamos no meio de um mundo, e esse mundo jaz no maligno. Não há como nós nos isolarmos e não sermos afetados por isso. De qualquer forma, seremos afetados, mas a forma como nós vamos enfrentar essas situações, é isso que vai dizer qual que é o nosso caráter, qual que é a nossa fé, qual que é o nosso testemunho diante do mundo. E com isso, nós podemos entrar aqui nas tentações. Primeiramente, a primeira tentação, nós vemos ali no versículo 3, que o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás aqui ele usa uma estratégia de uma fraqueza momentânea de Jesus para tentá-lo, no caso.
Ele usa a fome que Jesus está sentindo ali, depois de todo esse tempo, né, para que ele possa tropeçar de alguma forma. E na nossa vida da mesma forma, né? Na nossa vida nós temos pontos sensíveis, pontos fracos. Por isso é interessante que nós nos conheçamos também. Precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer o inimigo, mas precisamos nos conhecer também. Saber onde é o nosso ponto fraco, quais são os nossos pontos fortes, para que nós possamos desempenhar melhor esse papel de servos do Senhor, de guerreiros, de batalhadores do reino de Deus, né? E Satanás ali, além de usar essa estratégia, né, de um ponto fraco, ele questiona a bondade e o caráter de Deus. Se és filho de Deus, por que você está no deserto passando fome? Se você é filho de Deus, satisfaça a sua vontade agora, né? Quantas vezes nós não nos pegamos, às vezes, fazendo isso? Quantas vezes não vem no nosso coração, mesmo que intimamente ali, só em pensamentos, né? Poderia fazer isso, mas não tem problema, depois eu peço perdão. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus bondoso, né? Quantas vezes nosso coração tenta nos inflamar, né, a sair dessa presença de Deus, mas nós precisamos manter a firmeza no Senhor, né? Quantas vezes, né, os desejos da carne, né, querem que nós nos submetamos o nosso espírito a Ele, mas nós precisamos lutar com nossas forças espirituais, como Mateus disse, né, nossas forças não são desse mundo, nossas armas não são daqui, precisamos estar firmes em Deus, para que nós possamos vencer essas adversidades, né? Ele nos leva, o diabo, a duvidar da bondade de Deus, né? Como assim? Né? Eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus, eu estou na igreja toda semana, e eu estou aqui passando fome nesse deserto, eu estou sofrendo, eu estou lutando, mas nada dá certo. Conversando com um amigo essa semana, ele relatava para mim que ele começou, uns dias atrás, em um propósito de jejum e oração, né? Que todo dia de manhã ele fazia oração e jejum, e depois de que ele começou, depois disso, o carro quebrou, as ferramentas quebraram, ele teve problema no trabalho, tudo dava errado na vida dele, né? Ele comentando comigo, confidenciando comigo, falou: mas irmão, parece que, né, quando você tenta seguir a Deus, parece que é aí que a coisa dá errado, né? Como pode uma coisa dessa se a gente está seguindo, se a gente está querendo fazer a coisa certa? Parece que tudo na nossa vida dá errado. E eu falei para ele que é assim mesmo, né? Eu nem sabia, eu não comentei com ele, mas, né, essa pregação já dizia tudo isso mesmo, né? Que nos mostra como é a nossa caminhada. Mostra que aquilo que nós temos a enfrentar é lutas, né? É tristeza, é choro, né? É pranto, é lágrima, né? É dificuldade. Não tem uma promessa na Bíblia que nos dá conforto eterno já nesta vida, né? Mas a paciência, meus irmãos, vai nos levar a uma recompensa eterna. E essa recompensa vale muito, mas muito mais do que tudo aquilo que nós possamos passar nessa vida, né? Novamente aqui, né, esse texto mostra a semelhança com Adão, né? Se você ver, né, a semelhança entre a tentação de Adão lá no paraíso e a tentação de Cristo aqui, ela envolveu comida, né? Lá no paraíso, né? Olha só, presta atenção, Adão estava no paraíso, né? Ele tinha tudo lá. Ele tinha comida, tinha abundância, tinha rios de água do lado dele, né? Árvores de todos os tipos para ele se alimentar, né? E Cristo foi tentado no deserto, em meio a feras, em meio a um ambiente inóspito, né? Adão lá atrás cedeu, né? Cristo venceu ali naquele deserto, né? A tentação também envolveu questionar a palavra de Deus. Lembra lá do Éden? Foi isso que Deus disse, né? Que se você comer, né, será igual a Ele, né? Você mesmo, né, o Filho de Deus, você é mesmo o Filho de Deus, né? Tentando a Jesus no deserto, né? Fazendo essa comparação. Então ele questiona, o diabo ele muda a palavra de Deus. Ele coloca a palavra de uma outra forma, onde nós, se não formos atentos, meus irmãos, se não estivermos firmados na palavra, nós somos iludidos, somos enganados por essas palavras do inimigo, né? Ele usa a palavra de um jeito distorcido, para que nós caiamos na sua tentação, né? E toda tentação também, ela envolve a ver Deus como um rival, e não como nosso Pai, né? Que sabe o que é melhor para nós, que nos proíbe de certas coisas, mas não para nos destruir, mas para nos poupar, para nos preservar de certas tentações. Nós somos tentados a satisfazer a nossa vontade fora da vontade de Deus.
né, a colocar os nossos apetites acima da obediência à palavra de Deus. Nós todos temos desejos, né, criados por Deus em nós até. Né, nós temos fome, temos sede, mas a tentação e o pecado está em buscá-los à parte de Deus, fora da vontade de Deus. Né, nós podemos, né, e Deus criou de forma perfeita os nossos corpos, né, inclusive, né, como eu citei, com a fome, sede, com a necessidade do descanso. Saciar a fome ou qualquer outro desejo nos trazem sensações fantásticas, nos mostram a graça de Deus e a beleza da vida que Ele criou. Né? Porém, há um jeito certo, há um jeito de nós satisfazermos as nossas necessidades, um jeito que glorifica a Deus e um jeito que não glorifica o nome dEle. Né? Nós precisamos escolher a forma correta de escolher e satisfazer as nossas tentações. Jesus, ele confiou ali na bondade de Deus, né, que Deus responderia ele no tempo certo, na sua necessidade. Né, e a gente, da mesma forma, nós precisamos viver de acordo com a vontade da palavra de Deus. Nós precisamos viver, né, pela palavra que nos sustenta, pela palavra que nos dirige, né, não movido pelas nossas necessidades, não movido pelo nosso estômago, não movido pelo nosso instinto. É a palavra de Deus que deve ser a nossa sustentadora em todos os momentos da nossa vida. Né? A segunda tentação, né, o diabo então levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Satanás distorce a palavra de Deus, como eu disse. Ele conhece muito bem a palavra. E é por isso que a cada dia nós precisamos estar em contato com ela. Meus irmãos, como eu falei, né, há uma batalha espiritual. E essa batalha, o intuito dela não é acabar com Deus, porque Deus não pode ser tocado, mas é acabar com as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, né, e saber que o diabo ele quer nos acabar conosco. Ele quer nos tentar derrubar de qualquer forma. Então, estejamos atentos à palavra, nos fortaleçamos nela cada dia. Né? Ele usa a palavra de Deus como desculpa, né, como forma de achar uma brecha para aquilo que nós estamos tentando desejar, nós estamos tentando almejar. Né? Por exemplo, ele usa a palavra de que... Deixa eu só voltar aqui. Aqui vai estar mais fácil. Ele usa aqui no versículo 6, que eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Então, ele usa essa palavra para Jesus, mas no sentido de... A palavra aqui, ela diz que no sentido de tropeçar. Né? Mas o diabo, ele tenta distorcer essa palavra, como se tentasse Jesus, que Jesus se jogasse, né? Que Jesus tentasse a Deus naquele momento. Mas Jesus, né, responde com uma palavra certeira, né, para que ele não deve tentar a Deus, nós não devemos tentar ao nosso Deus. Né? Deus está pronto, claro, para nos socorrer a qualquer momento, mas nós não devemos, de forma alguma, tentar, né, contra o Senhor, né, duvidar da sua vontade, da sua soberania. Nós não podemos, né, nos afrontar a Ele, nós precisamos viver em submissão a Deus. Né, ele manipula, o diabo, né, a palavra de Deus para tentar atingir os nossos fins egoístas. Né? Quantos já não viram, né, pessoas usando aquela palavra que tudo posso naquele que me fortalece, para achar que pode sair por aí fazendo tudo o que quer. Então eu vou lá, vou comprar uma moto, sair empinando por aí, e está tudo certo, né? A pessoa vai, faz isso, né? Acaba se machucando, se matando e mata outras pessoas. Nós não podemos tirar a palavra do seu contexto. Nós precisamos usá-la de forma correta. E para isso nós precisamos conhecê-la. Né? E nós, dessa forma, se não conhecemos, podemos agir de um jeito irresponsável, né? Deturpando a palavra de Deus. Deus nos protege, irmãos, no dia a dia, ordinariamente, através do caminho da prudência. Né? Não usemos, ó Deus, ó irmãos, a palavra do Senhor, para que, de alguma forma, venhamos a satisfazer os desejos do nosso coração, pois isso vai trazer transtorno na nossa vida, vai trazer consequências que nós não desejamos. O diabo, ele oferece ali para Cristo, naquele momento, né, um espetáculo público, né,
como se Jesus pulando dali fosse visto, né, pela multidão e fosse, né, aplaudido, fosse exaltado ali naquele momento. Mas essa não era a vontade de Deus para ele, né? O ministério de Cristo ele foi em total humildade, em total serviência. Essa não era a vontade de Deus para Jesus naquele momento. E Jesus vence essa tentação com a palavra, né? A palavra no lugar certo. Está dito, não tente ao Senhor seu Deus. E essa é a palavra de Jesus, a resposta de Jesus para o diabo, né? E a confiança de Jesus que ele mostra ali naquele momento, né? Nós não precisamos ter provas do amor de Deus para conosco. Nós sabemos, está posto na sua palavra, está visto nas nossas vidas, o cuidado que ele tem conosco a cada dia. Nós não precisamos tentar a Deus para qualquer coisa, né? Se os nossos desejos tentam nos tirar da vontade de Deus, nós precisamos nos ajoelhar, buscar, orar, né? E buscar na palavra de Deus, voltar ao caminho certo, voltar ao centro da vontade de Deus. Na terceira tentação, o diabo disse para Jesus que ele leva a um monte muito alto e ele mostra ali todos os reinos do mundo em seu esplendor. Disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus receberia tudo aquilo ali da mesma forma, né? A promessa que o Satanás tentou com Jesus ali foi um último tiro, um tiro de desespero, né? Mas Jesus sabia que tudo já era seu. Jesus já sabia que tudo já estava ali reservado pelo Pai, né? Ali, naquele momento, o diabo tenta antecipar, tenta criar um atalho ali para Jesus, mas ele sabe que no momento certo, Deus iria preparar para ele todo o reino, toda a sua glória devida, né? E no momento oportuno, o diabo o deixa, né, lá citado em Lucas, né, fala que o diabo deixa, ali citado no texto de Lucas, né, que o diabo deixa por até momento oportuno, cita ali nessa passagem, né? Então o diabo se retira de Jesus ali depois dessa última tentação, mas não definitivo. Jesus ele é ainda confrontado várias vezes. Depois dessa passagem no deserto, Jesus começa efetivamente seu ministério, né? E ele é atacado, né, por várias pessoas endemoniadas por onde ele passava, fariseus, autoridades e até mesmo o seu povo, né, o negou após esse momento e no seu ministério, né? Satanás ali, como eu disse, oferece um atalho para Jesus. Jesus poderia, né, olhando aquela oferta de Satanás, achar que poderia burlar tudo isso, pular toda essa parte, não precisar enfrentar o diabo ainda em vidas, né, endemoniados, não precisaria enfrentar autoridades, reis, para conseguir o seu sucesso. Mas ele, como foi ao deserto, né, submisso, ele continua em submissão a Deus, né, mesmo fraco, mesmo ali tentado, após 40 dias, meus irmãos. Jesus continua disposto a seguir a vontade de Deus. E o diabo, ele, né, a cada dia ele nos persegue também, né? Quantas vezes, né, a gente, nesse caminho de ansiedade, de querer resolver rápido a coisa, resolver, né, de antemão, não, já vou fazer, não espera, não ora, não busca em Deus. Eu não digo aqui que nós precisamos espiritualizar tudo na nossa vida também, meus irmãos, né? Nem tudo, né, depende de uma oração, de uma direção do pastor, né? Deus nos dá esse poder na nossa mão. Deus nos dá esse entendimento de que nós podemos decidir o que há em nossa vida, né? Nós podemos tomar as decisões do nosso dia a dia, mas sempre alinhados à sua vontade, né? Por isso, né, de novo eu cito, né, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Precisamos estar em contato com ela diariamente, né? E ele cita ali o diabo, né? Ele tenta ali o Senhor Jesus, né? Tentando que ele seja autônomo de Deus, né? Ser independente de Deus. Lembra que lá no Éden, né? Essa foi também a tentação de Adão, quando o diabo chega através da serpente ali, né? E fala que se Adão comesse daquele fruto, eles seriam iguais a Deus.
né? Mas o Senhor, Ele detesta todo o coração orgulhoso, né? E por isso nós precisamos nos quebrantar, né? Não precisamos ser ninguém além do que nós mesmos. Nós precisamos apenas obedecer à vontade do Senhor e termos, né, a nossa vida quebrantada, prostrada diante dos seus caminhos, né? Quando nós tentamos ser autônomos, sair da presença do Senhor, nossa vida ela é atingida com mais frequência, nossa vida é atingida em mais força pelo inimigo, né? E debaixo das asas do Senhor nós estamos protegidos, né, a cada dia, a cada passo, né? E todos nós, dessa mesma forma, somos tentados no orgulho, né, de estar certo, de parecer bem, né? Todos nós queremos estar ali, né, sempre bonitinhos na foto, né, instagramáveis, estar sempre, né, nas mídias ali da melhor forma possível. Mas ninguém vê, né, a luta que a gente passa, ninguém sabe o sofrimento que a gente tem dentro de casa, né, as nossas dificuldades, nosso trabalho no dia a dia, né, as fraquezas de cada um. Só Deus conhece o nosso coração, né? E por isso nós precisamos recorrer a Ele a todo momento, né? Jesus trocou, né, essa exaltação imediata da serpente ali pela recompensa, pela exaltação eterna do Pai. E nós, da mesma forma, precisamos, né, ter paciência na nossa caminhada, para que nós possamos receber o devido galardão na hora certa. Concluindo, meus irmãos, nós temos um inimigo, como eu citei lá no começo, né? E eu fico muito preocupado nos dias atuais, pois a gente vê que o Evangelho, de modo geral, ele não fala sobre esse inimigo. Ele não fala sobre Satanás, sobre aquele que tenta todo dia a nossa vida, sobre aquele que tenta nos derrubar, né? Você abre o Instagram, abre a internet, vê no rádio, na TV, a palavra é só profecia, é só bênção sobre as nossas vidas, é palavra de vitória, de riqueza, é palavra de bênção para você, para a sua família. Mas onde está isso, em tudo isso que a gente leu aqui? Em tudo isso que a gente viu aqui, né? Se o próprio Jesus, né, se o povo de Israel foi tentado, se o povo no Egito, né, depois de sair do Egito, foi tentado, por 40 anos também, foi provado. Jesus é tentado no deserto, né? Onde que está que nós somos chamados a uma vida de comodismo, né, uma vida de tranquilidade, uma vida de só alegria, de vitória em vitória? Esse é o perigo do evangelho raso, meus irmãos. Precisamos ter consciência de que nós temos esse inimigo e que todos os dias ele nos tenta nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. Ele tenta tirar de nós a nossa identidade como filho, e nós precisamos ter isso em mente, que nós somos filhos de Deus. Essa vitória que Cristo teve aqui já é nossa, e nós precisamos tomar posse disso, para que nós possamos andar firmes nessa caminhada com Deus. O diabo ele tenta também nos instigar ao orgulho, à vaidade, né, a sair da presença de Deus, a andar com as nossas próprias mãos, achar que a gente resolve tudo do nosso jeito, focando também, né, os nossos olhos apenas em nós, sendo egoístas, distorcendo o significado da palavra aos nossos próprios interesses, oferecendo-nos atalho para situações mais adversas na nossa vida. E nós podemos vencer as tentações agindo como Cristo, irmãos, focando na nossa identidade como filhos. Filhos que amam o Pai, filhos que confiam em Deus, filhos que compartilham as características do Pai nesse mundo. Nós precisamos ser cheios dessa palavra para que essa palavra transborde em nosso coração. Como o Mateus falou no começo, nós precisamos ser chama nesse mundo, né? Quando o crente não abre a palavra, não tem uma vida devocional, uma vida de leitura, de oração, ele é mais um. Ele é mais um no meio do mundo, né? E é por isso que nós estamos, né, numa sociedade tão deturpada assim. Nós vemos que todo mundo é crente, mas o mundo está de mal a pior, né? As igrejas estão de mal a pior, né? Quanta gente desviada, quanta gente buscando um evangelho vazio que, misericórdia, não fala nada de Deus, só tem autoajuda, né? Quando eu tento ser alguma coisa que Deus não quis que eu seja, meu irmão, eu deixo de ser aquilo que Deus quer que eu seja, né? Um filho comprometido com o seu reino, um filho dedicado
a sua palavra, um filho que busca a presença do Pai, que tem relacionamento com o Pai. Né? Quando nós tentamos ser qualquer coisa que está no nosso coração, nós deixamos de ser isso. Né? E Jesus, da mesma forma, né, ele vence conhecendo a palavra. Né? Aplique-se profundamente a conhecer a palavra. Né? Satanás conhece a Bíblia, de cabo a rabo, conhece melhor do que todos nós. E por isso ele chega e ele lança a palavra deturpada e muitas vezes ele leva até o próprio escolhido. Né? A palavra diz que no final, né, os próprios escolhidos serão enganados. Precisamos, e eu reforço isso aqui hoje, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Né? Aprender a discernir a falsa interpretação, a profetada, né, que está cheio por aí. Precisamos aprender. Isso vem de Deus, isso fala ao meu coração, isso queima meu coração. Mas é de Deus? Isso vem do Senhor para a minha vida? Isso está na palavra de Deus? Ou isso daqui está contradizendo o que diz a palavra do Senhor? Precisamos saber. E para saber isso, a gente precisa conhecer a palavra. Né? Precisamos valorizar mais, meus irmãos, a comunhão com Deus do que as necessidades pessoais. Precisamos ter tempo de relacionamento com Deus e com a igreja dele. Precisamos nos relacionar com os irmãos. Seja de dentro da igreja, seja de fora. Nós precisamos buscar a relação entre os irmãos, entre o corpo de Cristo. Isso faz com que nós nos fortaleçamos, nós nos relacionemos e vamos nos alimentando um ao outro, vamos ajudando um ao outro na caminhada. Ninguém é chamado a caminhar sozinho, precisamos estar em sintonia uns com os outros. Deus é Deus de um povo, não é Deus de uma pessoa só. Ele nos chama a andarmos em comunhão, né? Não querendo também, irmãos, provar nada para ninguém. Né? Precisamos ser nós mesmos. Né? Espelhe-se em Cristo e não nos outros. Tente ser como Cristo foi, como Paulo diz lá, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos a cada dia tentar cada vez mais chegarmos perto da proximidade do caráter de Cristo. Reconhecendo sempre também a soberania de Deus e nos submetendo à sua autoridade. Cristo, ele é nosso representante e nosso intercessor. Cristo, ele foi tentado e ele se compadece das nossas tentações, porque ele passou por tudo isso. Tudo que você passa, tudo que você vai passar ainda nessa vida, Cristo já passou por nós. Cristo já passou nessa vida. Ele foi tentado em tudo, mas ele permaneceu fiel. E nós também, da mesma forma, podemos, não através da nossa força, mas através desse sacrifício que ele já fez, vencermos essas tentações que nos atentam. E Cristo é que intercede por nós. Quando nós temos uma situação difícil, ele está ao nosso lado. Né? Basta que nós busquemos força nele para que possamos vencer essas tentações. Ele nos deixou um modelo de vida a perseguir, né, no enfrentamento a essas tentações. Ele foi obediente ao Pai, né, ele conquistou o mérito para todos nós. Né, não será pela nossa força, meus irmãos, mas pela fé em Cristo Jesus. Né, ele que já venceu por nós, né, que nós podemos superar esses desafios. E ao final da caminhada, né, nós vamos poder dizer como Paulo, né, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Né. Acima de tudo, né, nós precisamos ter essa consciência de que a luta vem, o desafio vem, mas tudo aqui é passageiro. Tudo nessa vida um dia vai passar. Né? Nós precisamos estar firmados em Deus, né, com um propósito diante da sua presença para seguirmos em frente. Como eu disse, né, esteja em relação com Deus, esteja em relação com os irmãos. Né? Busque se aprofundar mais, busque às vezes deixar a internet, deixar alguma coisa que te tira da presença do Senhor. Busque um relacionamento mais próximo com a igreja. Busque participar das reuniões. Para você que às vezes não faz um devocional, né, semanalmente, é difícil. Né? Nas quintas-feiras à noite, até fazendo uma propaganda aqui já, né, nós temos um estudo que é tão interessante, meu irmão, tão profundo. Né? Aqueles que participam podem compartilhar isso depois com os irmãos. Tão profundo, tão detalhado, os ensinamentos que nós temos tirados aqui na quinta-feira. Né? É um tempo que você se dedica, é um tempo que você investe na sua vida. Não é um tempo que você vem perder aqui, né, cansado e tal. Não, você tira esse tempo, mas você investe na sua salvação. Você está recebendo de Cristo, você está se fortalecendo. Como eu disse,
há um inimigo das nossas vidas. E nós precisamos estar firmados na palavra, em Cristo, para podermos resistir, né? E isso, de que forma nós vamos conseguir? Somente através do estudo, da busca na palavra do Senhor, né? Não brinque, meu irmão. Não tenha ilusões de que a vida é fácil. Não tenha ilusões de que a luta já está ganha, pois a batalha é longa, né? Cada um aqui tem seus desafios, eu tenho os meus, né? Mas Cristo já venceu tudo isso por nós. Só que para que nós tenhamos também essa vitória, nós precisamos estar junto com Ele, né? Que nós não nos enganemos, que nós não sejamos enganados pelo nosso coração, de que nós estamos diante da presença dEle, né? E, na verdade, no fim das contas, né, naquele dia, nós possamos receber uma porta na cara, né? Que nós nos entreguemos realmente a Ele, que nós possamos ser dedicados ao Seu reino, à Sua palavra, ao Seu senhorio sobre as nossas vidas. Amém?